feliz de estar vendo o SEB Goiânia com essa casa cheia, um monte de gente, muito legal receber vocês. E aquelas coincidências, né, meio estranhas. Quando a gente reservou essa data para estar aqui, ainda não tinha casa, né? A gente estava ainda sonhando a casa. E de lá para cá, não só surgiu a casa, como tudo, pintou, tá linda. E aí ficou essa coisa assim, eu vou inaugurar o SEB Goiânia. Deus me livre. De jeito nenhum. Não faço isso por nada. E aí, tanto não faço isso por nada, que aí eu pedi ajuda, né, pro Lama Santo. Aí eu pedi ajuda pro Lama Santo e falei, Lama, olha, não vou inaugurar o SEB Goiânia nem a pau. Né? O Lama não quer, né, dar uma mensagem lá pro SEB Goiânia, pro pessoal que está lá nesse processo de inauguração e tudo mais. O Lama, ele não deu uma palavra, o Lama deu uma prática completa, né? Então, assim, a gente vai ter dois momentos essa noite, tá? Um primeiro momento, que vai ser o momento de inauguração do SEB Goiânia, né? Com o Lama Santen via Bluetooth, por isso que a gente estava correndo tanto. Eu fiz surpresa, inclusive, para o pessoal de Goiânia, eles não sabiam disso. Simplesmente eu falei, olha, estou precisando de um microfone, de uma caixa, alguma coisa, porque eu tenho uma surpresinha. E aí, coitado, né? Ele correu pra caramba, né? E é sempre o... E aí agora então a gente vai ter esse primeiro momento com o Lama, virtualmente, mas ele dando as bênçãos, né? Do SEB Goiânia. Muito mais legal do que eu falando. Então a gente vai ter, no primeiro momento, as preces iniciais, que vocês estão batalhando aí, né? Então a gente vai ter a prece de 7 linhas, depois refúgio e bodhicitta, e depois a gente vai ter o tríplice refúgio, né? Então, para quem está com a sadhana nova, que é essa aqui, né? É a página 5 inteira, tá? O Lama vai fazer todas as preces da página 5. Aí depois, o Lama vai ter uma palavra do SEB Goiânia para todos vocês que estão aqui. Aí depois, a gente vai para a dedicação de méritos. Aí a gente encerra nessa primeira etapa. E aí depois o que for mais importante, qualquer coisa que eu fizer está bem-vindo. Então, vamos lá.
A história manifesta, ou seja, a história externa do budismo, ela tem 26 séculos. Já a história real, a história oculta, a história secreta, ela remonta ao início da roda da vida e dos sofrimentos dos seres em sua transmigração. Hoje, o SEB Goiânia inicia suas atividades de modo formal. Espero que vocês se sintam abençoados pelos Budas de todos os tempos, pelos mestres que mantiveram vivos esses ensinamentos nos mais variados ambientes e culturas, e assim puderam apoiar e socorrer os seres em suas dificuldades e também em suas incompreensões e desespero diante da vida como ela muitas vezes se apresenta. Os ensinamentos budistas podem se constituir em um barco seguro, verdadeiro, para transformar nossas vidas, levando-as em uma direção elevada e proporcionando felicidade para nós e para todos os participantes dessa teia da vida, que é infinitamente ampla. Há méritos imediatos, benefícios instantâneos a todos que se conectarem com a motivação adequada a esse movimento. Aspiro que esses benefícios não só se manifestem, mas se ampliem continuamente, se multipliquem e cheguem em cada ser que se aproxime, ou mesmo que apenas saiba da existência das atividades, da motivação de tudo que foi feito e será feito no SEB Goiânia. Que a mente de sabedoria dos Budas e dos grandes mestres nunca se afaste do contínuo mental de cada um. Receba o meu carinho e um grande abraço. Desse encontro se expandam e toquem a todos. Página 38. Que novo de eu sou, de mente, da vida, santa, para Deus, que eu sou, não é do Então é isso, gente. Agora que o Rama inaugurou, agora fica mais fácil. É muito legal. Quando eu e Eliane chegamos no SEB, longínquo ano de 2005, o SEB, existiam 9 SEBs no Brasil. 9 SEBs em 2005. 12 anos depois, a gente está. Eu perdi as contas. Estamos aí por volta dos 40. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas com certeza mais de 35 já são. E ver isso tudo crescendo, né? E ver, né, o GEB Goiânia, que era a GEB, Grupo de Estudos Budistas, né? O esforço, né, do Luquinha, vindo lá para Alto Paraíso, né? Fazendo as caravanas do professor de Goiânia para chegar em Alto Paraíso, participar, né, das atividades, para participar dos retiros. Depois a gente vai vendo, né? Chega Andrei, vai chegando, você vai ganhando
A caravana de Goiânia vai ficando cada vez maior lá, uma coisa assim, um crescimento muito bonito. E agora a gente está inaugurando a sala séria, né? Não mais do Gébio, do sério. Essas palavras lindas do Lama. Eu fico muito feliz de poder ir observando desde a semente florescendo. Muito feliz. E o Lama, só para aumentar um pouco a carga, ele começa a falar da história do budismo, o tema de hoje. Então a gente começa. Enfim, depois de tanta enrolação, começar o assunto, né? O Lama ele fala, né? A história do budismo tem esses dois momentos. A história oficial, de 26 séculos, e a história não oficial, ou sutil, que vem desde o início dos seres. Quando ele fala desde o surgimento da roda da vida, o budismo existe desde então, né? Enquanto mente. O Lama ele fez, né, a prece de refúgio. Budan, Saranam, Gacchami. Eu tomo o refúgio do Buda. Dhamma, Saranam, Gacchami. Eu tomo o refúgio no Dharma. Sangam, Saranam, Gacchami. Eu tomo refúgio na Sangha. Um voto tradicional no budismo do tempo do Buda Siddhartha. Quando se fala em Buda, Buda não é uma pessoa, né? Buda é um tipo. Buda é o desperto, aquele que despertou do sonho do samsara. Buda Siddhartha, né? Ele é apenas mais um ciclo interminável de Budas do passado, do presente e do futuro. Porque mais importante do que a figura que, né, naquele momento está encarnando o Buda, o mais importante é o que essa pessoa representa. Essa pessoa representa a possibilidade de uma mente liberta. Uma vez eu estava conversando com um amigo que não é budista. Ele falou: legal, vocês budistas, vocês adoram Buda, né? Não adoro, né? Porque não existe o Buda, né? Não existe um Buda a ser adorado. O Buda, ele é um exemplo, assim. É do tipo, se ele conseguiu, eu também consigo. Essa é a ideia do Buda físico. Se ele conseguiu, eu consigo. Então, muito mais do que uma adoração ao Buda, o que a gente tem é um reconhecimento por um cara que ralou pra caramba para nos mostrar uma direção e dar essa mensagem: olha, se eu conseguir, você também consegue. É só isso. Então a gente vai contar um pouco, hoje a gente vai ficar contando um pouco e transitando um pouco por essa história. Começando num tempo sem princípio, além do tempo. Vamos tentar remontar essa história antes do príncipe Siddhartha. A gente começa por aí. No Buda Dharma, um dos livros que contam a história da vida do Buda, conta a história de um sujeito chamado Sumedha. O Sumedha, ele morava numa vila, e essa vila ia receber a visita de um Buda, o Buda de Pankara. E a vila estava se preparando para receber
enfim, a visita do Buda, queria ficar e ia dar ensinamentos. Mas aí a gente vê, né, desde sempre, desde os tempos sem princípio, às vezes obras públicas demoram para terminar. Né? O que aconteceu na vila do Sumera. O Buda de Pankara estava chegando e não tinha terminado as obras ainda. E a estrada estava meio, né, esquisita. Tinha chovido e tinha uma grande poça de lama assim. Aí o Sumeda, para que o de Pankara não se sujasse naquela lama, ele tira o próprio manto e joga em cima dessa poça para que o de Pankara pudesse passar e não se sujar. Aí o de Pankara passa, né, o Sumeda está ali, né, naquela posição de reverência, né, não olha, nem olha para o Buda. Aí ele pensa assim, ele tem, o Sumeda ele faz esse voto de coração, assim, né, de que um dia eu possa, o Sumeda falando, né, de que um dia eu possa ter a mesma realização de Pankara para levar benefício aos seres. Um belo voto, né? Aí o de Pankara ouve o pensamento do Sumeda. Ele para, olha para o Sumeda e fala assim: você vai ser o próximo Buda. Só falou isso, né? Passa-se um grande salto, grande mesmo. Alguns dizem que são 3 éons. 3 éons, gente, é tempo. Vou contar para vocês uma coisa. 1 éon já é tempo pra caramba, 3 é... Se diz que 1 éon é o tempo do surgimento e desaparecimento do universo. Mais ou menos? Então é isso. 1 éon, surgiu o universo, desapareceu, surge de novo e desaparece, surge pela 3ª vez, aí está lá o Sumeda, que depois de 3 éons de prática, estava no céu de Tuzi, entre os deuses. E os deuses fazem uma canção para ele, cantam, né, para que ele pudesse vir ao reino humano trazer de volta o Dharma. O Dharma havia desaparecido. E aí, quando, né, o Sumeda, no céu de Tusita, né, fala assim: tá bom, eu vou. Magicamente, né, surge essa escada no qual ele vai descendo. Enquanto ele vai descendo, no pequeno reino da Índia, né, uma rainha sonha que um elefante branco está entrando pelo seu ventre do lado. Um elefante branco. Era a rainha Maia, que naquele momento gerou o elefante branco. Era a visão de Maia sobre a vinda do seu filho, Siddhartha. Isso aí já dá mais ou menos por volta do ano de 560 antes da Era Comum, antes de Cristo. É por isso a conta dos 26 séculos. Tá? Nesse pequeno reino, no reino dos Sáquias. Em 563 a.C., nasce o príncipe Siddhartha Gautama. Um nascimento tão miraculoso quanto a sua geração. Se diz que a rainha Maia já estava perto, né, do parto. Ela sai da capital e vai para a casa da mãe, para que pudesse parir o seu filho junto com a mãe. Desde sempre também, né? As mulheres sempre se unem nessas partes importantes, os maridos desaparecem da história. Cadê o rei Suddhodana? Ninguém sabe, né? A rainha Maia estava voltando para a casa da mãe.
Desde então não mudou muito. Então ela está indo, ela passa num bosque de Lumbini, né? Um belo bosque, ela faz uma parada e está caminhando pelo bosque de Lumbini. E aí o príncipe nasce, Siddhartha nasce, sem dor. Ela segura num galho de árvore e o bebê nasce. As histórias do Buda, elas são sempre cheias de passagens meio mágicas, né? Ou exageradas, ou fantasiosas, ou os adjetivos que quiser. Mas enfim, se diz que o príncipe, né, nasce, o príncipe nasce e nasce e sai andando. Né? Ele dá, né, passos nas 8 direções: norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. E diz que a cada passo que ele dava, flores de lótus nasciam. E ele fala. Para quem já nasce andando, nasce falando, está sempre menos, né? Grande coisa. Aí diz que o príncipe fala dizendo que esse era o último renascimento dele, que não haverá mais nascimento em vidas futuras. Já dá a letra ali. Isso significava uma coisa muito importante. Significava que ele era um ser realizado. Se alguém tinha dúvida, o moleque nasce, anda, fala e ainda diz que não vai renascer mais. Então tá. E aí nasce o príncipe. Rainha Maia nem precisa mais ir na casa da mãe, já volta para o palácio, onde ele é recebido pelo pai, o rei Suddhodana. Bom, para quem não sabe, a minha formação é como professor de história, né? Então, assim, ao longo da noite do nosso bate-papo de hoje, eu vou estar permeando as duas coisas. Não consigo deixar de ser historiador, mesmo que eu estou falando de dado, né? Então, assim, dentro das várias, né, criações que a gente tem aí em cima dessa questão do nascimento do Buda, essa questão dele ser um príncipe, dele ser um filho do rei, é bom que a gente, né, vá temperando um pouco a coisa. Na Índia, na época, né, o reino Sakya, que é onde o Buda nasceu, hoje é Nepal, não é mais Índia, era a Índia naquela época, hoje é Nepal, né? O reino Sakya era um reino muito pequeno, né? Ele era um reino vassalo de um reino maior, né? Então, esses reis, né, os rajas, né, eram reis de pequenos reinos, quase como cidade-estados. Para quem lembra das aulas de história, lembra da Grécia, né? Esparta, Atenas, né? Então, Sakya era um pequeno reino, quase como uma cidade-estado, que era submetido, aí sim, a um reino maior, mais poderoso, mais rico e com um exército mais forte, que era o reino de Kosala, que não era governado por um rajá, mas por um rei, mas por um grande rei. Se o rei é rajá, o grande rei é o Maha, grande Rajá, que em português virou Marajá, né? Então, existe o Marajá. Então, é para a gente dar uma dimensionada, porque as histórias vão se ampliando aí. Então, quando se fala, o rei Suddhodana, ele tinha 3 palácios, um palácio de inverno, um palácio de verão, um palácio das monções, né? Muito provavelmente eram 3 casas, né?
vou pensar um palácio, né, como o da Cinderela da Disney, nada disso. Eram 3 casas. Tá? E aí ele manda construir uma 4ª casa, que seria a casa em que moraria o Siddhartha. Estamos falando, né, do século VI a.C. Tá? Então, né, quando a gente vê, né, os filmes Pequeno Buda, né, a gente já viu aqueles palácios maravilhosos e tal. No século VI, em lugar nenhum do planeta tinha palácios daquele jeito. Ainda mais na Índia. Ainda mais um reino pobre. Muito provavelmente os palácios eram de madeira. Mas enfim, nasce o pequeno Siddhartha. Enfim, reino rico ou reino pobre, não importa, ele é filho do rei. Né? E aí o rei chama, né, um astrólogo, né, para ver o futuro daquela criança. Vem vários astrólogos, os astrólogos, né, astrólogo de corte, independente da época que seja, astrólogo da corte quer muito mais, né, ficar bem com o rei do que fazer uma boa, né, uma boa previsão. E aí o Suddhodana desconfiava daquelas previsões todas, né, maravilhosas. Até que chega no reino um grande sábio, chamado Asita. Diz que Asita, ele passou 30 anos meditando numa caverna. E ele sai da caverna quando ele recebe, né, sabe do nascimento de Siddhartha. Um grande ser nasceu. Ele sai da caverna, desce e vai ter com o rei. E ele fala, faz a profecia. Fala, olha, teu filho tem dois caminhos pela frente. Ou ele vai ser o maior dos reis, ou ele vai ser um grande monge. Agora se põe na situação do Suddhodana, um pequeno reino submetido ao Maharaja, né, e vem um cara, né, renomado, Asita, falando para ele que existia a possibilidade de que o filho dele pudesse finalmente dar ao reino Sakya uma condição de se libertar dessa submissão ao reino de Kosala. Na verdade, essa é a grande coisa. E o Suddhodana, lógico, vai fazer tudo que tiver ao alcance dele para que a profecia de Asita vá na direção dele ser um grande rei. Aí a história continua. Para isso, o Suddhodana vai praticamente, né, aprisionar o pequeno Siddhartha. Nessa casa ou nesse palácio que ele mandou construir, vai cercar esse palácio de prazeres, diversões e treinamento. Presta atenção que isso vai ser importante lá quando ele gravou. Treinamento para quê? Treinamento para que ele se torne um grande rei. Né? A Índia naquela época, né, era dividida em castas. Muitos já devem ter ouvido falar disso. Né? Existem os Brahmanes. Existem os Brahmanes, que são a casta, né, dos sacerdotes, o topo da pirâmide social na Índia naquela época. Existem os Kshatriyas, né, que são os guerreiros, né, membros do exército, e os governantes. É aí que está o Buda. Existem, isso também é importante já. Quando o Buda ficar adulto, isso é importante. Existem aqueles sem casta. Ora, o Buda nasce
como um guerreiro. Então ele é treinado na arte da guerra, na arte do bem governar, na arte de ser um rei. Suddhodana está trilhando o caminho que ele quer para o filho dele. Nada muito diferente dos nossos pais e mães. Tinham sonhos para a gente, que a gente fosse médico. Tem aquela piadinha bacana, né? Que pergunta para o pai assim, qual é a idade dos seus filhos, né? Ele responde, não, o médico tem 3, o advogado tem 6. Um pouco isso. Só que ela não estava muito longe disso. Aí ele está treinando. O Buda mandava muito bem em tudo. Todas as ações que o Buda empreendia eram de sucesso. Ele era um excelente combatente, sabe? Excelente montador, um arqueiro com uma precisão de mira fantástica. Ele está sendo treinado. E praticamente encarcerado nesse palácio. Aí vai um outro questionamento do historiador. Porque assim, na época do Buda, os reinos não eram como reinos hoje, em que se passava por hereditariedade de pai para filho. Eram repúblicas monárquicas, uma coisa que é difícil da gente entender hoje. Tinha rei, mas esse rei ele era escolhido pela população. Tá? Pela população assim. Homens de casta, que morassem na cidade, e fossem filhos de quem tivesse nascido na cidade. Ou seja, pelo menos 2 gerações de nascidos em Sakya. Então assim, eu fico pensando que isso seria meio que um tiro no pé se isso fosse direitinho assim. Porque se o Suddhodana esconde o Buda do mundo, quando o Suddhodana morrer, quem é que vai votar num cara que eles nunca viram? Quem é que vai escolher um sujeito que eles nunca viram? Então, vamos também dar um desconto nessa prisão do Buda. Mas enfim, de modo geral, o que acontece? O Buda está afastado de qualquer situação que o desviasse do sonho de seu pai, de ser um grande rei. Aos 15 anos, 16 anos, o rei Suddhodana vira e fala assim: filho, está na hora de você casar. E é lógico, vou escolher para você alguém que possa ser uma grande rainha. E aí, ele encontra uma prima do Buda, Yashodhara, para casar. A mais bela dos dois. E Yashodhara era a mais bela do clã. E assim, os rapazes da sala já devem ter sofrido na pele o que era se interessar pela mais bela de alguma coisa. Assim. A mais bela da sala, a mais bela do bairro, do prédio, não importa, do clube. É difícil, né? É uma coisa fácil se apaixonar pela mais bela de qualquer coisa. E a Yashodhara sabia que ela era a mais bela. E ela, quando recebeu o convite para se casar com o pequeno Siddhartha, o jovem Siddhartha, ela falou assim: tudo bem, mas eu gostaria que houvesse um torneio, e o melhor do torneio vai ganhar a minha mão. Yashodhara. Pisa, Pisa muito, Yashodhara. Yashodhara faz isso, assim. Para ganhar minha mão, você tem que provar que você é merecedor. E aí faz esse grande torneio. Em que todos os príncipes do clã Sakya participam. E o Siddhartha tinha um primo, muito bom, também nas artes todas marciais.
chamado Devadatta. Devadatta era primo do Buda, muito bom, mas ele nunca era tão bom como Siddhartha. Ele era sempre o segundo. Todo mundo dizia, né? Devadatta é um jovem muito bonito. Aí sempre aparecia alguém para falar, mas Siddhartha é mais. Né? Devadatta é um cara muito inteligente. Siddhartha é mais. Né? Devadatta, então, coitado do Devadatta, né? Toda a comparação que era feita com o Siddhartha e ele perdia. Isso vai semeando no coração de Devadatta um grande veneno, né? Uma grande emoção perturbadora, presente inclusive lá na roda da vida, que é a inveja, responsável pelo reino dos semideuses. E o Devadatta está lá participando desse torneio também, né? Como um dos príncipes do clã Sakya, ele está ali para participar e quem sabe, né, escolar a mão da Yashoda. Mas aí o Siddhartha ganha dele. Aí ganha a mão da Yashoda e ganha, né, um elefante assim, de dote. Aí se diz que Devadatta, muito, né, picado pela inveja, aí os textos eles são educados. Fala que Devadatta acerta o elefante numa parte muito sensível. Orelha, E ao ser atingido numa parte muito sensível, o elefante fica louco e sai correndo em corrida desabalada, né, pela capital. Imagina, um elefante enlouquecido. E se diz que o Siddhartha consegue domar o elefante pegando o elefante pela trompa. Se não bastasse ter ganho o torneio, ainda segura o elefante pela trompa. É para acabar. Enfim, o Siddhartha se casa com a Yashoda e vão morar no palácio. Vamos parar um pouquinho aí, estou me lembrando agora, por isso que eu tenho as anotações, porque eu vou me entusiasmando, eu pulo coisa, eu vou ter que voltar um pouquinho. Né? A rainha Maya, mãe de Siddhartha, né, morre 7 dias depois do nascimento dele. Né? 7 dias depois do nascimento do príncipe, a rainha adoece e morre. E o rei Suddhodana se casa com uma irmã da rainha Maya, que vai ser, né, a madrasta, assim, vai cuidar, enfim, do príncipe Siddhartha. Por que eu estou voltando nisso? Né? Porque esse nome Maya, né, significa sonho, ilusão. Né? E muitas vezes, né, se diz que o Buda vem para que a gente supere o véu de Maya, para que a gente supere o véu da ilusão. É também uma imagem bonita, assim, né? Sim, ele matou a mão. Não. Né? Assim, que com o nascimento de um Buda, Maya, a ilusão não tem mais espaço. Né? Para além da situação em si, né, tudo é ensinamento. Então, quando nasce, né, aquele que será o Buda, né, Maya desaparece. E foi o que aconteceu. Fechado esse parênteses. Vamos voltar para o casamento. Se casa, vai para o palácio e o Buda, o príncipe Siddhartha, começa a ficar agoniado por aquela prisão. E aí ele foge.
do palácio e vai dar uma olhada na cidade. Ele tem um cocheiro, né, chamado Channa, e ele vai pedir para Channa ajudá-lo a fugir do palácio. E o Siddhartha foge. Chegando na cidade, ele vê 4 coisas. Primeiramente, ele vê uma pessoa doente, muito doente, prostrada assim, na porta de casa, as moscas em volta. Aí ele olha para aquilo e ele, afastado de tudo que fosse a condição normal do mundo, ele não entende o que aquela pessoa está fazendo ali. Aí ele pergunta para o Channa: Channa, o que é isso? O Channa fala: olha, um doente, né? É isso, majestade, sei lá como chama. É um doente. A pessoa está doente. O corpo dela está sofrendo. E por isso ela não consegue se movimentar, e por isso ela não consegue. E por isso as moscas estão em volta dela. Tá bom. Um pouco mais à frente, ele encontra um velho. Muito velho, andando devagar, apoiado num cajado, sem os dentes. Lembra, né? É ser velho na Índia no século VI a.C., gente. Sei lá quem, né? Ana Maria Braga, né? Carinha de 30. Não. É velho, né? O cara do Supla, né? Não. Estamos falando de um velho na Índia. Aí ele também não entende. Porque o Suddhodana, ele afastava as pessoas que fossem envelhecendo. O próprio Suddhodana se maquiava, pintava os cabelos e tudo mais, para que ele não olhasse para isso. Nenhuma visão perturbadora seria permitida ao príncipe Siddhartha. Então ele não sabia o que era um velho. E aí ele pergunta de novo para o Channa: Channa, o que é esse ser aí na minha frente? Né? É um velho. As pessoas vivem muito, e o passar do tempo toca a todos nós. Meu pai também, seu pai também. Minha mãe também. E a Shoda, até o Senhor. Fico impactado com aquilo, que é uma questão do envelhecimento. E ele continua. Aí quando ele, um pouco mais à frente, passa um cortejo fúnebre. 2 pessoas, um pau, no ombro das 2, né? Como se fosse uma rede, né? Para a gente do Brasil ficar fácil. Uma rede e um morto ali dentro. Aí ele pergunta para o Channa: Channa, o que é isso? É um morto. O cara viveu, envelheceu, ficou doente, morreu, acabou a vida dele. Aquilo ali é só carne, osso e fluidos corporais. Não tem mais vida dentro dele. Está sendo levado para ser cremado. Mas isso acontece com todo mundo. Fico imaginando a paciência do Channa, né, para responder essas perguntas que para a gente é tão óbvio. Isso acontece para todo mundo? Sim, acontece para todo mundo. O meu pai também, sim. Até para o Senhor. Fica muito, lembra? Da morte, lembra? Pois é, esse cara está tentando se libertar disso tudo. Aí o Siddhartha, ferrou, né? Assim, o Asita já tinha cantado aquela bola, e o Buda percebe que existe um outro caminho para além do caminho que o seu pai sonhava para ele.
Aí volta para o palácio. Alguns textos falam que ele saiu 4 vezes. Outros textos tratam de que tudo aconteceu numa saída só. Não importa. Né? Ele volta para o palácio, mas aquelas visões ficam na mente dele. E a Chodara estava grávida. O herdeiro estava chegando. E aí, enfim, nasce o herdeiro. Naquela época, né, existia essa tradição assim, de que quem dava o nome do filho era o pai. Então, a mulher se recolhia para parir, né, assim como aconteceu nele, o pai vai para outro canto, né, deixa a mulher lá, né, fazendo, né, se espera, enquanto que os relatos são cruéis. Assim. Enquanto que a Chodara estava sofrendo as dores do parto, ele estava num outro palácio se divertindo com bebidas, com dançarinas, com mulheres, enquanto a coitada da Chodara estava lá aos berros, feios. Aí a festa acontecendo no palácio, aí chega uma hora que está todo mundo meio, né, já meio embriagado, as pessoas vão caindo, vão dormindo, né, e ele olhando para isso tudo, se dá olhada para isso tudo. Aí os textos são veementes nesse aspecto. Ele olhava assim, né, aquelas belas mulheres que estavam ali dançando e seduzindo o príncipe, né, agora todas, né, dormindo de qualquer jeito, roncavam, babavam. Né. Onde estão aquelas mulheres que me seduziam? Ele olha assim e fala assim, isso não faz mais sentido. Chega um determinado momento, chega o mensageiro. Olha, nasceu o herdeiro. Na tradição de dar o nome, a primeira palavra que o pai fala quando ele tem a notícia do nascimento é que é o nome do filho. Ele não fala nada, a primeira coisa que ele fala é o nome. André. Aí o Buda olha, né, quando recebe essa notícia, ele, ao mesmo tempo que ele tem a felicidade do nascimento do seu filho, ele fala assim, o nascimento de um filho vai me impedir de seguir essa outra coisa que eu estou querendo fazer, seguir um caminho monástico, seguir um caminho espiritual. E nisso, a primeira palavra que ele pronuncia é Raula, que fica sendo o nome do filho do príncipe Siddhartha. A palavra Raula, né, significa grilhão, significa algema, porque ele começa a sentir que o nascimento daquele filho iria prendê-lo numa vida que ele não queria. O coitado do menino ficou o resto da vida sendo chamado de algema, de Raul. Nasceu Raul. E aí o príncipe fala, eu preciso tomar essa decisão e é agora. Se eu me deixar enveredar pelas condições, né, que estão surgindo, eu jamais vou sair. Eu jamais vou poder alcançar aquilo que aquele monge representa. E aí nessa mesma noite o príncipe foge. Como se não bastasse deixar a mulher parindo sozinha. Na noite que nasce, dá esse nome para o filho, né? E ainda vai embora, deixando a mulher como uma criança recém-nascida. É isso. Aí ele e sai o Chan. Aí tem uns relatos fantásticos. Né? Dizem que nessa noite os devas, né, os deuses, né,
fizeram cair um sono profundo em toda a corte para que ele pudesse sair. Os guardas, né, dormiram, quem cuidava das portas do palácio, todos dormiram, né, para que ele, Channa e o cavalo dele, chamado Kantaka, pudessem sair sem que ninguém ouvisse. Os relatos mais fantasiosos ainda falam, nuvens ficaram sob os pés de Kantaka, o cavalo, para que os cascos não fizessem barulho. Pudesse sair. Ele sai. E foge. Vou para a floresta. Os sábios moram na floresta. Os mestres moram na floresta. E aí ele chega e o Channa, né? E o Channa pede a ele para ir junto. Eu não sei se o Channa pede para ir junto, porque ele tem essa devoção e essa lealdade com o Siddhartha, ou se ele teme o que vai acontecer quando ele voltar para o palácio e o pai saber que ele ajudou o filho a fugir. Mas enfim, né? O Channa pede para o príncipe, olha, não vá, né? Ou deixa eu ir com você, enfim. Diz que o príncipe Siddhartha corta os cabelos, os nobres, são todos cabeludos, né? Corta os cabelos, né? Troca de roupa com o Channa, pega uma roupa humilde, deixa as vestes do príncipe com o Channa, devolvo meus cabelos e minhas vestes para o meu pai. Ele vai embora. Qual era a idade dele? A idade. Nessa época o Buda devia estar com seus 20 e poucos, 22, 23 anos. Aí ele vai. Por que os mestres habitavam a floresta? Aí volta a questão histórica. Porque na época do Buda, né, a Índia estava vivendo uma grande turbulência religiosa. Estava passando por um processo de questionamento da religião tradicional. Até a época do Buda, a religião tradicional na Índia era a religião védica, né? E agora estava tendo o primeiro cisma, a primeira divisão da religião na Índia. A religião védica estava sendo questionada, e principalmente questionada pela casta dos comerciantes. Lembra das castas? Os comerciantes, eles questionavam esse poder todo que os brahmanes tinham. Esse questionamento religioso era, na realidade, um questionamento social. Os comerciantes estavam enriquecendo, eles tinham muita grana, mas eles não tinham reconhecimento social. Então, o que os comerciantes faziam? Questionavam o principal poder dos brahmanes, que era a questão religiosa. Né? Então, esse momento em que o Buda sai do palácio é um momento de grande efervescência religiosa. Muitos mestres estão surgindo. Mestres esses que também vão questionar a divisão por castas, que vai ser um próprio discurso do Buda. Né? Então está acontecendo essa grande revolução cultural na época. Né? Na mesma época do Siddhartha, tem um outro grande sábio que tem mais ou menos a mesma idade. Né? É difícil a gente fazer cronologia dessa época, mas nessa mesma época, nessa mesma região, estava surgindo também um grande sábio chamado Mahavira, que vai ser o criador do jainismo. Então, uma outra religião que trata também da não violência, de ahimsa e tudo mais. Né? Até o século XIX agora, os historiadores
e arqueólogos achavam que era a mesma pessoa. Mahavira e Siddhartha eram a mesma pessoa. Não era. Mahavira é um pouco mais velho. Mas enfim, né, isso para dar essa dimensão. Por isso que os sábios iam para a floresta, porque eles sofriam perseguições nas cidades. Lógico que os brahmanes não iam aceitar alguém ficar falando contra eles dentro da cidade. Então esses mestres que questionavam, esses novos mestres, constituída pelo brahmanismo, né, onde surge dentro daquela multidão de deuses védicos que está aí presente até hoje. Tá? O Buda ele vai encontrar, o príncipe vai encontrar 3 mestres. O primeiro não se fala muito dele, né, não se tem esse nome, mas introduz, né, ao príncipe Siddhartha a meditação Shamatha. Essa que a gente faz no cérebro. Shamatha é introduzida ao príncipe Siddhartha por esse primeiro mestre, né, que pouco se sabe. Esse mestre fala assim, através de Shamatha, através do aquietamento da mente, você atinge a liberação. E o Buda praticou Shamatha até atingir a realização completa em Shamatha. E ele percebe que não é através de Shamatha. Né? A gente faz no cérebro uma coisa que o Buda falou. É bom, mas não é isso. E aí, esse mestre fala para ele, então, quando você descobrir, você volta e me conta. E aí ele sai. E aí ele encontra um outro mestre. Feliz. A gente vai conversando. Quando vê, já é. Mas é isso. Né? Então tem essa coisa da expansão do budismo. O budismo ele não entra em confronto com as ideias locais. É por isso que existem essas várias expressões do budismo, sabe, gente? É porque os grandes mestres olham para as práticas e reconhecem nas práticas as expressões da mente lúcida dos Budas. Isso é budismo. Então tem, né, práticas ou expressões budistas mais barulhentas, menos barulhentas, com mais cores, com menos cores, com muitas deidades, sem nenhuma deidade, não importa. O mais importante é, isso tudo vem dessa fonte inesgotável que está além do tempo, que está além de vida e morte, que está além de certo e errado, está além das expressões religiosas. Os mestres antigos viam isso. Acho isso maravilhoso. Né? E rapidamente, né? Após aos 80 anos, o Buda morre. Eu acho isso maravilhoso que o Buda tenha morrido, porque ele mostra que ele não é diferente, né? Ele, na hora da morte do Cristo, aos 80 anos, morreu porque comeu uma comida estragada. Morte que o Buda tenha, né? Morreu, fazendo cocô. O Buda, né? De infecção intestinal. Legal, né? Uma morte milagrosa. A morte mais besta que alguém tem. Mas aí, a próxima morte, ele dá o último ensinamento. O último ensinamento do Buda é: eu tomei um corpo de sonho para dar ensinamentos de sonho para seres de sonho envolvidos em problemas de sonho. Eu não vim, eu não vou.
Mudou. Você vê, o corpo é de sonho. Na verdade, o corpo morre, gente. Né? Para dar ensinamentos de sonho. Por que ensinamentos de sonho? Porque os ensinamentos, eles tentam liberar esses seres de um engano. Então, se não há um engano, não há ensinamentos. O budismo, ele é auto-extinto. Depois que todo mundo atingir a iluminação, para que budismo, gente? Se a função do budismo é justamente isso. Aquele exemplo que muitas vezes é usado. Né? O budismo é o bote. Você atravessa o rio da ignorância, né? Sai da margem da ignorância, chega na margem da lucidez, chega na outra margem, para que você vai carregar o bote? Você abandona o bote. Ele já cumpriu a sua função. A não ser que você queira voltar. Né? Ensinamentos de sonho. Para seres de sonho, assim como ele, nós desenvolvemos esse corpo de sonho, envoltos em problemas de sonho. É a primeira nobre verdade. Isso não é um problema. O sofrimento é construído. Nós construímos. Se nós construímos, não é problema. Não tem muito sonho. Eu não vim, eu não vou. Permanente, presente, a cada instante. Se ele está permanentemente presente, ele não veio, porque ele já estava, né? E ele não vai, porque não é a morte daquele corpo que vai fazer com que a mente iluminada desapareça. A mente iluminada não está naquele corpo. Eu não vim, eu não vou. Chega e entende. Porque chega e entende. Viver. E é assim que o budismo se estabelece. Essa prática, os vários budismos, eles vão se estabelecer. E as diferenças entre os vários budismos estão nas práticas. É só isso. Ah, mas tem umas treta aí. Treta de menos. Treta é problema de sonho. Né? Treta é problema de sonho. Ah, mas tem fulano que não gosta de si. Problema de sonho. A ignorância é problema de sonho, que dirá treta de sonho. E a vidya? Sutra do Prajnaparamita, ele fala, né? Não há realização, nem não realização. Todos nós somos. Todos nós. Como? Você? Tem aquele memezinho bonitinho, né? Você não. É isso. É assim que é o budismo. É assim que o budismo se estabelece. É assim que o budismo se expande. É assim que depois de 2.600 anos, a gente está aqui, sentado numa sala, em Goiânia, inaugurando uma sala, falando de budismo, 2.600 anos depois do cara, e tendo o mesmo sorriso que os 5 primeiros tiveram. Diz, né? Que quando o Buda falou as 4 novas verdades, um dos seus amigos, Kondana, né? Ao ouvir as 4 novas verdades, o primeiro instante, atingiu a mesma realização do Buda, igual, mesmamente. Alguém? Mas é isso.
2.600 anos depois, nós ouvindo os ensinamentos do Buda, sentimos pelo menos a mesma alegria dos 5 amigos. E é assim que o Lama fala, né? Na nossa primeira fala. Estamos aqui movimentando ou ajudando a movimentar tudo isso que foi começar em 2.600 anos, um reinozinho sem vergonha, né? Que não tinha palácio porcaria nenhuma. A gente está aqui. É muito bom. Temos tempo? Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente poder falar. Quem quiser falar alguma coisa, fale agora ou fale mais tarde. Não se cale. O senhor falou da efervescência política, essa que Buda acendeu. Qual foi a mágica que ele fez para não ser morto? Recebeu os cogumelos. Não é que não tentaram, né? Não foi por falta de tentativa, quero te dizer, tá? Foi por excesso de proteção. Né? Um dos que mais tentaram foi o Devadatta. Lembra do Devadatta, aquele do campo? Pois é. O Devadatta chegou a participar da sanga do Buda. Sério? Participou da sanga do Buda e tentou corroer a sanga por dentro. A inveja, como diz o para-choque de caminhão, é uma... A inveja é uma porcaria. O Buda, né, ele foi muito protegido. Vê como é que a coisa política é tinhosa. Lembra? O reino Sakya era submisso ao reino de Kosala, né? Existia um outro grande reino, inimigo de Kosala, que era o reino de Magadha, né? Cujo Maharaja do reino de Magadha era o rei Bimbisara. Onde que o Buda foi? Foi para o reino de Magadha, né? Virou conselheiro do rei Bimbisara e virou para o Bimbisara e falou assim: cara, você vai fazer guerra contra os meus parentes? Você vai querer matar meu pai? É isso? Não ouvi correto? E ele conseguiu estabelecer a paz nesses dois reinos. Malandro, Buda é malandro. Né? E aí, o Devadatta, percebendo dessa proteção que ele tinha do rei Bimbisara, o que ele fez? Ele foi fazer a cabeça do filho do Bimbisara, para que o filho do Bimbisara desse um golpe de Estado, né? Derrubasse o pai do trono, assumisse o trono e tirasse a proteção. Assim fez. O Bimbisara foi preso. O filho do Bimbisara não teve coragem de mandar matar o pai, mas deixou preso, prisão perpétua. E aí o velho não morreu. E aí ele começa: então está proibido de dar comida. Eu não matei. Não vou mais deixar darem comida para o meu pai. Aí a mãe, né, do golpista. Interessante falar essa palavra. Interessante falar isso no outro momento. Fazia artimanhas para ir alimentando o rei enquanto preso. Entre elas, ela fazia uma papa de farinha e punha no próprio corpo e deixava secar na roupa e ia visitar o marido na cadeia, tirava aquelas placas e ele comia. Até que o filho descobre e impede que a mãe vá visitar. Enfim, vai morrer. E aí, quando ele assume o trono, né, ele chama Devadatta para ser o conselheiro dele. Aí o Devadatta vai. Mas quando o Devadatta vai, ele não consegue sustentar
E aí o reino desmorona, porque ninguém reconhece. Não sei se vocês conhecem essa história, assim, né? A população não reconhece o golpista. É uma história muito antiga. O bom de ser professor de história é que a gente fala essas coisas passadas. A população não reconhece o golpista como governante e, enfim, ele não tem base para sustentar. Não precisa comprar, não. Aí, enfim, quando ele não tem essa base de apoio, ele percebe a besteira que fez. Aí ele volta e retoma. Aí o Bimbisara, né, ele já não tem mais um elefante para bater. Aí ele joga o Buda estava numa região montanhosa e o Devadatta joga uma rocha, pegasse magicamente a rocha na pedra. Então assim, ele foi tentado várias vezes. Mas o Buda ele faz essas, né, articulações, e a palavra é bem essa, né? Não em benefício próprio, mas ele cria essa rede de boa vontade e de integração, né, na qual ele é naturalmente protegido. O Lama, ele fala isso da gente na nossa prática, sabe? É bom falar disso na Adoração do SEB. É assim, né? SEB, Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Né? Bodhisattva é aquele que vai em benefício aos seres. O que não falta no planeta são seres querendo e precisando ser beneficiados. Né? Então, quando surge alguém para beneficiar os seres, naturalmente, em torno deles, estabelece uma rede de proteção e sustentação. Né? O SEB ele não funciona por mensalidade. O SEB não funciona por cadastros e doações. Carnê. Boa. Não tem carnê. Não tem débito em conta. Como é que o SEB se sustenta? Fácil. Por milagre. O SEB se sustenta por milagre. O SEB se sustenta da mesma forma que o Buda se sustentou. O Buda, quando abandonou, né, o palácio, automaticamente ele também abandonou todas as benesses, que significa ser filho de um rei. Como é que o Buda vive 80 anos? Cara, viver 80 anos no século VI a.C. é um milagre. Né? A expectativa de vida média na Grécia, que era, né, assim, a Suíça da época, né, na Grécia, a expectativa média de vida era de 40 anos. Poucos viviam 60. Viver 80 é um absurdo. Agora imagina que é viver 80 na Índia, velho, que hoje já é experiente. Imagina no século VI. Como é que o Buda vive? Vive porque em volta dele tem um monte de gente falando: isso é muito legal. O que eu posso fazer para ajudar esse sujeito a fazer coisas legais? É isso. Desde a Sujata. Né? Desde a Sujata. Que ofertou para ele o quê? Arroz e leite. Ao rei Bimbisara, que deu o parque de bambus, onde, né, recorrentemente, ao longo desses 50 anos, o Buda sempre fez os retiros das monções, retiros de 13 meses. Foi num parque dado pelo Bimbisara. Aí tinha outros parques, né? O Buda andava, ele já estava anos. Doações. Por quê? Porque quando um praticante de grana tinha condições, ele ofertava uma terra para o Buda, para quê? Para que o Buda voltasse. Malandragem também, né? Mestre malandro, assim, se eu dou uma área para o meu mestre, ele vai ter que voltar aqui de quando em quando. Aconteceu isso. Então, veja, né?
Os bodhisattvas, eles são naturalmente protegidos. É isso que protege os bodhisattvas. É isso que protege o cérebro. Vocês que estão à frente do cérebro. Tenham confiança. A rede está estabelecida. Vocês estão protegidos. O cérebro vai. Enrolando para falar. Tem objetivo, certo? Fernando, a vida toda eu esperei por ensinamento histórico do budismo. Estava bem perto de mim, cara. A gente se conhece há tão pouco tempo, né, Sofia? Todo mundo que eu conheço fala, nossa, o budismo é muito difícil. Né? O Lama fala de uma forma muito difícil, complicada, e de repente você, né, consegue simplificar tudo. Não sei se é bem simplificar ou esculhambando. Então, assim, eu agradeço. E aí eu digo assim, o que eu falei aqui, eu vou falar no domingo, tal, não é nada diferente daquilo que eu ouvi o Lama falar nesses últimos 12 anos. Né? Eu costumo sempre fazer essa observação no início, mas como o Lama falou, ele envergonhado. O Lama falou agora. Então, assim, tudo aquilo que saiu de legal desse nosso encontro de hoje, né? Saiu legal por causa do Lama Santo. Eu tenho essa clareza. Eu não teria condição de ficar falando aqui com vocês, né, 1h30, se não fosse os últimos 12 anos. Né? Tudo aquilo que saiu de errado daqui, né, foi má compreensão minha. Talvez eu ainda precise de outros 12 anos para tentar entender aquilo que não consegui passar. Então, por aquilo que eventualmente você tenha gerado algum problema, alguma ideia errônea em vocês, me desculpa antecipadamente para a minha ignorância, né? E tudo aquilo que tenha sido legal que vocês possam levar, né, não sou eu. É o conselho. Moleque de campo. Né? Mas é isso, faz você. Está tudo aí. Eu me lembro quando eu fui conhecer os paraísos há quase 20 anos. Faz tempo. Vi tantas religiões, tipo um budismo. Eu era um pouco mais hoje, né? Aqui em Goiânia a mesma coisa, assim, conheci várias escolas, né? Aquela, e agora o cérebro está presente também. Vai acontecendo, né? Não, acho isso maravilhoso. Oi? O filho de Buda tem alguma história relevante? Tem história relevante. Ficou traumatizado, fiz vidas de análise, não. Uma vez o Buda volta para casa, voltou para o palácio, né? Que é sempre complicado, né? Porque os pais dificilmente veem a gente como a gente é, né? Sempre veem a gente como a gente era, né? Então ele volta para o palácio, encontra o pai, encontra a mãe, encontra Yashoda, encontra o filho, Raula, todo mundo está esperando. Né? Ele volta e aí Raula se torna aluno dele. Na mesma vida ele atinge a iluminação. Né? Aí ele começa a dar ordenação monástica para todo mundo. Todo mundo que chegava perto dele. Era a mesma coisa com os 5 amigos, né, que via assim, mas não é mais o Siddharthinha, né? Esse cara é outro. Né? Aí pedia para ele
fazer parte da Sangha, para fazer parte do grupo monástico. E o Buda não se fazia advogado. Pediu, ele dava a ordenação, virava monge, punha a túnica e saía mendigando. Aí ele começou a dar para os primos, todos. Né? Aí o pai dele, Suddhodana, fala: meus filhos, tudo bem você abandonar isso, agora você está dando ordenação monástica para todos os herdeiros do trono, você quer acabar com uma coisa assim? Né? Aí o Buda percebeu e falou: ai meu. E aí o Buda ele vai criar as regras monásticas. Né? E aí uma das regras monásticas que ele estabelece é: para que alguém possa ser acolhido como monge, tem que ter autorização do pai. Aí passa um pouco dessa vontade do Buda de sair raspando a cabeça de todo mundo. Aí ele vai pondo regras monásticas, são bem interessantes, porque todas elas vão surgindo conforme os problemas vão surgindo. O Buda não cria regras, ele cria problemas. E aí como é que eu vou resolver esse problema? Aí ele, a partir do problema, ele vai criando as regras. Aí a mãe dele, né, a madrasta, quer se tornar monja, só que não existia monja. Na época do Buda não existia monja. A mulher está fora. Aí a Shodhara queria ser monja também. E ele fala: não dá, isso aqui é papo de menino. Deixa eu livrar a cara do Buda. Porque, como várias outras coisas, né? Não mudou muito de lá para cá, né? Era muito comum os pais, os homens, saírem de casa e deixar tudo nas costas das mulheres, né? Era a mulher que cuidava dos filhos, cuidava de tudo, né? Era o eixo da casa. Aí ele pensou: isso não acontece hoje também. Lógico, né? Vantagem de ser historiador de novo, né? Isso não acontece hoje. O homem sair do mundo, sair para comprar cigarros e nunca mais voltar. Aí ele fala: se eu dou ordenação monástica para as mulheres, eu vou desestruturar a sociedade. É muito complicado. Teve muito choro, teve muito pedido. Até que ele organiza as bicunas, né, as monjas. Né? E aí ele vai colocar, né, a Mahapajapati, né, a mãe dele, enfim, né, como monja e como quem vai organizar a parada toda. Aí põe a Shodhara, mas aí ele organiza de tal forma que ele não desestrutura a sociedade. Eu estou aqui falando e estou lembrando. É engraçado quando você vê programas como Minha Casa Minha Vida. O papel de propriedade da casa é dado para a mulher, não para o homem. Por quê? Se o cara abandonar em 2 anos. Se o cara abandonar. É isso. Né? Por quê? Porque a mulher está ali, firme, segurando as pontas. Desde dentro do escuro. Verdade. O Raula atingiu Pegou a herança dele. Uma coisa. Perdão? Pegou a herança dele. Pegou a herança, né? Uma das poucas coisas que eu sabia da história do budismo é aquela história do caminho do meio, e você não conta isso. Porque essa é uma parte controversa. Porque assim, essa parte do caminho do meio, né? É assim, aquela historinha clássica de que o Buda estava lá meditando ainda, fazendo as suas práticas ascéticas, aí passa no rio um professor de cítara, né, dando uma aula para um aluno, e ele ensinando o aluno a afinar a cítara. E ele dizia, né, se você esticar demais a corda arrebenta. Se você deixar a corda muito frouxa, não sai som. Então você tem que saber o ponto ideal, nem um extremo nem outro. E aí surge na mente do Buda, o Buda ouve esse ensinamento, né, e surge na mente do Buda o caminho do meio. A questão toda é, essa
parte desse ensinamento, ela é controversa porque ela aparece em cada obra vai colocar isso no momento da vida do Buda, né? E tem umas que realmente não falam. Então uns colocam nessa parte, né, que ele está lá meditando, passando fome antes de desmaiar e chegar a Sujata. Tem outros que falam, né, que na verdade estava acontecendo quando ele estava embaixo da árvore bode. Tem outros que falam que foi depois da iluminação que ele teve esse contato. Então, em vários momentos essa historinha ela é encaixada. Assim. Então, nessa parte, nessas coisas mais controversas, eu não dei produção didática aqui, daí pulando. Assim. É isso. Gente, então, eu agradeço a presença de todos vocês. Queria fazer a indicação, né? Fala de domingo. Fala de domingo. Né? Domingo, teremos nosso encontro aqui, de que horas está? Das 9 ao meio-dia, das 2 até aqui. Mais alguma coisa. Né? Então, no domingo, a gente tem esses dois encontros aqui, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5, que a gente vai fazer um estudo do Prajnaparamita, né? Do Sutra do Coração da abençoada Prajnaparamita, né? É o Sutra que trata basicamente do 7º passo, né? Prajna, sabedoria transcendente, né? Prajna, sabedoria. Paramita, perfeição ou transcendência. É aquele sutra em que o Buda ele começa a ultrapassar aquele niilismo do Ramaputra, aquela vacuidade mal-humorada, da negação de muitas coisas. Como é que ele vai temperar isso? Né? E enfim, Prajna é o que ultrapassa o primeiro elo. Ultrapassa a Vidya. A gente vai tentar, nessas 6 horas, falar um pouco disso em cima de um texto que o Lama Santen escreveu, fazendo uma análise linha por linha do Sutra. Tá certo? O Sutra está na Sadhana, na página 38. 35. Não, 35 é esse aqui, mais um pouquinho. 35? Não, 30? 30 não. Né? Então na página 30 da nossa Sadhana a gente vai ter essa oportunidade de ler esse texto repetidas vezes e discutir 6 horas, discutir bastante sobre ele, tentar pelo menos tirar um pouco da confusão. Não vou falar que vou chegar na compreensão, porque não chega. A gente vai pelo menos tentar indicar alguns caminhos junto com o Lama indicando, fica mais fácil. Tá aí? Então a gente vai fazer a indicação de mérito, gente. Lá na página 38 é dedicação. Na página 38, para quem está com a sadhana de espiral, não sei onde é que está. 32. 32? Muito obrigado. Desejo auspicioso de Trushik Rinpoche. Que os mestres deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que figuram na mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também sejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática,
e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido dos sonhos durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e prévias auspiciosas, seja qual for sua consciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua luta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Vamos agora na página 41 da Sadhana Nova, ou na página 36. Quais são todos os nomes? Lamas que não, todos os lamas ordenados por seu nome. Aqui, na página 35, na espiral, na 35, lá no começo. E na página nova, na página 41, a última prece. Prece de longa vida a todos os lamas ordenados por sua iminência Chardo Tulku Rinpoche, em especial Lama Padma. Vamos fazer a primeira vez em português. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida, e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Donde Gompedin Lava Poto Draço Negro Cervejesu Linchen Lame Kutseta Tene Bejuntu Cheje Donyontru Donde Gompedin Lava Poto Draço Negro Cervejesu Linchen Lame Agora na página 45 da Sadhana Nova, ou na 38 da espiral. Prece para que a tradição de Guru para Madhavava floresça. A única vez a gente vai Meu gente, brigadão pela presença de todos vocês, obrigado por estarem aqui participando desse momento importante, né? A oração do cérebro. Valeu, Andrei, Minha, Canalzinha, obrigado pelo convite. E nos vemos domingo ou não.